Cumprimentamos a você que vem conosco assistir essa videoaula e desejamos um bom proveito nessas observações, nestas reflexões que vamos fazer. Primeiramente, quero lembrar você que se nós tomássemos para uma pregação o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, nós estaremos observando que trata-se de uma caminhada. Jesus ali, orando ao Pai no Getsemane, na sua angústia de morte, ele pedia isso para Deus. E observando também na primeira carta a Pedro, capítulo 2, verso 11, que ele trata-nos como forasteiros e peregrinos, nos remete a pensar que enquanto pisamos na terra como peregrinos, estamos caminhando para o céu. E dessa forma é que nós nos sentimos. E assim como o povo de Deus saindo do Egito, sabia que ia para uma terra prometida. Tinha como promessa uma nova terra, onde não seriam mais escravos, teriam uma nova vida. Eles achavam que sabiam onde estavam, sabiam quem eram, mas de fato eles ainda iam conhecer. Eles também não sabiam o caminho, nós sabemos o caminho. O caminho dessa nossa caminhada é Jesus e o nosso destino é o céu. Nessa série Caminhada, como introdução, temos aqui alguns pontos, 4 pontos principais, e o primeiro deles será expandido. Esses pontos tratam desse período desde a ascensão de Jesus Cristo até hoje, trata dos sinais da sua volta e trata também de que a igreja segue caminhando e nós, cada um de nós que formamos a igreja, como estamos. Então, desde a ascensão de Cristo, a igreja segue caminhando vitoriosa. Aguardamos sua volta, a volta de Jesus, como uma surpresa, porque ele nos disse em Atos 1,7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A vontade de Deus é soberana e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. E o Evangelho é pregado por onde passa um cristão. Se alguém passou e ninguém sabe que ele é um cristão, é porque não pregou o Evangelho. É bom rever essa situação, porque em João 17,18, naquela oração maravilhosa, Jesus falou ao Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em Atos 1, verso 8b, ele orienta, que ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, onde passa um cristão, o Evangelho é pregado. Aceito com boa vontade, recusado, perseguido. Essas perseguições são feitas até em nome de Deus. Jesus preconizou isso em João 16,2, parte B, dizendo que vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Veja como isso é grave. A confusão. E essas confusões humanas evoluíram na história até para guerras que são feitas em nome da fé cristã. Como, por exemplo, citamos aqui o caso das cruzadas. 8 empreendimentos que duraram cerca de 300 anos da história, levando vidas, levando interesses humanos juntos e pensando que estavam servindo a fé cristã. Voltamos de novo ao Atos 1, versículo 7. Esses tempos o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não era tempo ainda de conquistar Jerusalém. Não era tempo ainda de dominar Jerusalém. Porque o domínio humano não é o que interessa necessariamente à vontade de Deus. Na Irlanda também temos o episódio de 2 Irlandas, divididas por motivos políticos com fundamentos religiosos entre cristãos, ou melhor, protestantes e católicos. Por quê?
porque os interesses humanos vão à frente. Eles interferem, os interesses humanos interferem na organização da igreja, têm interferido, e São Pedro fala na sua carta, ou melhor, o apóstolo Pedro fala em sua carta, segunda carta, no capítulo 2, no verso 3, parte A. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Isso continua até hoje, fazendo negócio com as pessoas, em nome das pessoas, em nome de Jesus. Judas foi assim, a igreja não estava nem estabelecida ainda, ele já quis ver o seu lado, quis tirar vantagem. Constantino, independente de como isso aconteceu, ele também tirou vantagens na união da igreja com o Estado. E tem mais. Depois disso, aconteceu o cisma, porque a união que não é de Deus, ela acaba se dividindo. E o evangelho não pode ficar preso em algum lugar, tem que ser pregado, pregado e pregado. Mesmo assim, o cristianismo é deturpado e enfraquecido. Isso começou cedo, em Atos 8. Começaram a pregar o evangelho, já apareceram essas abominações, esses desvios, essas influências, deturpações, quando Simão o Mágico quis comprar o poder de Deus para agregar aí ao seu portfólio de ilusionismo aquilo que era uma realidade. E em 2 Timóteo 4,14, essa influência se manifesta na revelação aí de Paulo escrevendo a Timóteo sobre Alexandre, o latoeiro. Causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Timóteo, toma cuidado com esse homem não é de Deus. E o cristianismo assim segue, muitas vezes confundindo o cristianismo por seguir a Cristo, ou ser cristão por seguir a cristianismo. O que nós temos como referência na palavra de Deus é que em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque eles pregavam, davam testemunho, faziam sinais e maravilhas, e assim eles ficaram conhecidos como seguidores de Cristo ou cristãos. E nessa mesma cidade, quase 100 anos depois, este título foi mudado, ou alterado, ou complementado. Alguém achou que isso era pouco, que onde estava um bispo, de fato aí seria a Igreja de Deus. E Inácio, bispo daquela cidade, usou pela primeira vez o termo universal católico, dizendo que onde tivesse um bispo dessa igreja, aí estaria a Igreja Católica. Contrariando o que a Bíblia nos ensina, que nós fomos feitos sacerdotes. Cada um de nós exerce o sacerdócio, ou não está cumprindo muito bem o seu papel. Nessa condição, enquanto isso acontece na igreja, acontece com o cristianismo, a ciência vai se multiplicando. Ela evolui exponencialmente. Ou seja, enquanto está acontecendo uma certa criação da ciência, ela já está dando os seus filhotes, os seus resultados, esses resultados dando os seus resultados, e nós vemos que na história que muitos cientistas evoluíram nisso individualmente, quanto mais a ciência através das gerações com os seus cientistas. E isso nos remete a Daniel, no livro que leva o seu nome, a palavra de Deus para ele no capítulo 12, no verso 4, diz que tu, Daniel, fecha essas palavras que Deus acabou de revelar para ele e sela esse livro, lacra, fecha até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. É o que nós vemos até hoje, é isso acontecendo. Isso leva a revoluções que agitam sem parar a humanidade e não tem ninguém que possa segurar isso. Por quê? Porque essa força que Deus ao homem crescer, multiplicar, encher a terra e leva esse conhecimento
para frente. Isso aconteceu com Constantino, juntando a Igreja ao Império Romano. Aconteceu com o islamismo, quando o cristianismo fracassado, não digo, desculpe, enfraquecido, ele apareceu. E não dá para dizer que o islamismo, que não aceita Jesus como Salvador da humanidade, traz a palavra de Deus. Temos também o Renascimento, as grandes navegações, a Reforma Protestante, o humanismo, as revoluções industriais, o comunismo. Comunismo, sim, foi mais do que uma revolução russa interna daquele país. Ele está no mundo espalhado. Foi uma nova forma de pensar, uma forma de negar a Deus que se difunde. Isso se difunde por quê? Porque o mundo está posto no maligno. E a influência do mal, ela continua cada dia. E o esforço maligno e essa influência crescem notadamente. Dá para a gente perceber isso. Hoje vivemos dias que isso está muito claro. Por isso é um dos motivos de nós trazermos essas meditações. Enquanto o mundo vive uma crise do Covid-19, pessoas queridas perecendo, mas nós vemos que é a mão de Deus agindo, trabalhando. Né? Em João 5, primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19, diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. E em João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós caminhamos num caminho, esse caminho é de Jesus, não é o caminho do mundo. O mundo está posto no maligno, como diz a Bíblia. E nós estamos postos em Jesus. Então tem que haver um conflito, tem que haver um choque, tem que haver uma disputa. Nós queremos pregar o Evangelho para conquistar essas almas. E o mundo está querendo que a gente se molde, se conforme, tome a forma dele. E não é isso que nós devemos fazer. E dessa forma, então, a igreja prossegue até hoje. E Jesus, os sinais da sua volta mais se mostram cada vez. Ora, vem, Senhor Jesus. Jesus, parece que está demorando. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 4, registra o comentário comum. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde que o mundo é mundo, a coisa desse jeito. Jesus falou que volta, mas não volta. A igreja faz 2000 anos que está falando que ele está voltando. Mas em Pedro lembra que tem muita coisa para acontecer e é a esses sinais que eu me refiro. Estejamos atentos. Né? Por quê? Como igreja, a igreja segue caminhando. Primeiro Pedro, a carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. No 24 diz que toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas nós continuamos pregando o Evangelho. Por quê? No verso 25 diz: a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que de vós foi evangelizada. O homem passa, o mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é nessa palavra que nos foi evangelizada, pregada, pela qual nos convertemos a Jesus. É nessa que nós devemos caminhar. E a igreja somos nós. E aí eu pergunto, e eu, e tu, e ele, e nós, e vós, e eles, estamos ligados, continuamos ligados, digo, na videira? Porque se não tivermos secar, não vai dar certo. Né? Nós vamos acabar perecendo. Agora, estamos buscando o quê? Em 1 Coríntios 15, 19, diz que, ou melhor, nos adverte que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, vamos nos atentar para o que importa. Concluindo esta parte, deixamos este versículo.
Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Nessa série A Caminhada temos 10 tópicos a desenvolver nos próximos dias, nas próximas edições, tratando da fé cristã, da declaração da fé cristã, das revoluções na humanidade, do transhumanismo, da tentação maligna através dos séculos. Vem conosco, acompanhe essas edições. Nos próximos tópicos, a partir dos 5 ao 10, nós estamos tratando de falar diretamente com você, ou melhor, conosco em primeiro lugar, né? Comigo em primeiro lugar, com vocês também, sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. Qual é a nossa expressão? Amém ou misericórdia? Estamos satisfeitos, felizes e distraídos, ou satisfeitos, felizes e atentos, ligados na videira? Porque haverá 2 grupos, o grupo dos retirados e os grupos dos deixados. A porta tem 2 lados, dentro e fora. Onde está você? E vivendo o Apocalipse. Tá? Como isso nos remete aos dias de hoje? Como isso nos remete a todos esses 2000 anos que viveu a igreja? Mas nós temos que estar evangelizando e discipulando. Ir e pregar e fazer discípulos em todas as nações. E, finalmente, pretendemos terminar com reflexões sobre a fé cristã, dentro de tudo isso que nós falamos e expomos para a glória de Jesus. Encerramos aqui pedindo que Deus os abençoe, mantendo a sua graça e a paz de Jesus Cristo sobre cada um de nós. E convidamos para as próximas edições, agradecendo a todos que colaboraram para que isso fosse uma realidade. Muito obrigado. Amém.